Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática, e agora nós vamos estudar o máximo divisor comum. Então, a primeira coisa é a gente perguntar o que é o máximo divisor comum. O que vem a ser isso? Então, o maior divisor comum de dois ou mais números é chamado de máximo divisor comum e representado pelas iniciais MDC. Então, quando a gente fala em calcular o MDC entre dois números, estamos falando do máximo divisor comum. Como que a gente pode encontrar o MDC entre dois ou mais números? Existem duas formas. A primeira é conhecendo os divisores desse número. Então vamos começar com um exemplo. A gente quer calcular o MDC de 24 e 40. Então, primeira coisa, quais que são os divisores de 24? Eu vou fazer uma listinha. É 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24, certinho? Agora, quais que são os divisores de 40? Também vou fazer uma listinha. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40, certinho? Agora que eu já tenho essas duas listinhas prontas, eu vou procurar os divisores comuns entre 24 e 40. O que é isso? São os números que são divisores ao mesmo tempo de 24 e 40. Esses números são 1, 2, 4 e 8. Mas a gente não quer encontrar o máximo divisor comum, ou seja, o maior divisor comum? Qual que é o maior número que é divisor ao mesmo tempo de 24 e 40? O 8. Então, o MDC entre 24 e 40 é o 8. Só que quando a gente trabalha com números grandes, fazer essa listinha acaba sendo muito trabalhosa, né? Porque eu tenho que fazer a listinha de um número, a listinha do outro, separar os divisores comuns e depois olhar entre esses divisores qual é o maior. Então, a segunda forma que a gente pode usar para calcular o MDC é pela decomposição em fatores primos. Como que a gente faz isso? Vamos continuar com o mesmo exemplo, o MDC entre 24 e 40. Então, vou fazer a decomposição em fatores primos do 24. Eu não vou explicar passo a passo, porque tem uma outra aula que explica esse conteúdo. Então, caso você tenha alguma dúvida, eu sugiro que assista a essa aula. Então, decompondo o 24 em fatores primos, eu descubro que o 24 é igual a 2 ao cubo vezes 3. Agora, eu vou decompor o 40 em fatores primos. Então, eu vou descobrir que o 40 é igual a 2 elevado ao cubo vezes 5. Agora que eu tenho essas duas decomposições, eu vou observar qual fator que é comum entre elas. No nosso caso, é o 2 elevado ao cubo. Então, o MDC entre 24 e 40 será o 2 elevado ao cubo, que é 8, que é a mesma resposta que a gente encontrou na primeira opção.